Boa noite, 27 de março é Dia da Mulher Cabo-Verdiana e março é sempre uma boa ocasião para refletirmos sobre a situação da mulher em Cabo Verde, os resultados e impactos de um percurso de mais de 20 anos de trabalhos e políticas públicas para promover a igualdade e equidade de género no país. Depois do assassinato em 2018 de 7 mulheres pelos seus companheiros, o fenómeno chocou a sociedade cabo-verdiana e a violência contra as mulheres tornou-se uma preocupação de todos. Para falar da lei de VBG e da promoção para a igualdade de direitos entre homens e mulheres em Cabo Verde, temos connosco a presidente do ICIEG, Rosana Almeida, nossa convidada de hoje. Muito boa noite, Rosana. Muito boa noite, Adelina. É com prazer que recebemos aqui no nosso estúdio. Este é um espaço que lhe é familiar, enquanto jornalista. Como se sente deste outro lado? Há um outro lado desafiante. Eu sempre desafiei a mim mesma que era necessário colocar-se do outro lado, conhecer um pouco a realidade cabo-verdiana e não só o jornalismo, e tem sido uma experiência gratificante e eu espero dar o máximo de mim nas funções que eu desempenho para poder deixar marcas e contribuir para uma maior igualdade de género em Cabo Verde. Segundo o último relatório mundial, Cabo Verde está na 52ª posição em matérias de direitos das mulheres. Como vê esta posição de Cabo Verde vista pelo Banco Mundial? Para já é uma posição que nos abona. Temos tido, de facto, aqui no país, Cabo Verde registra um avanço acelerado em termos de direitos da mulher. Basta ver, por exemplo, que hoje é visível a existência de planos que contemplam a transversalização da abordagem de género em todos os setores. Eu, quando vejo o estudo do Banco Mundial, a que faz a referência dentro da África a alguns países que estão acima de nós. Apenas 4 países sim, estão... nomeadamente Angola. O estudo não contempla, por exemplo, um dos grandes ganhos que Cabo Verde registou e está a registrar neste momento e que tem a ver com a transversalização da abordagem de género. O que é isto de transversalização? Implica introduzir questões de géneros em grandes planos nacionais. Hoje, por exemplo, temos a nível da transversalização da abordagem de género num setor que para nós é vital, que é a educação. Se nós queremos promover uma sociedade mais igualitária, se nós queremos trabalhar para desconstrução desta nossa realidade, a nossa sociedade, que todos nós sabemos que é marcada por estereótipos, uma sociedade machista, precisamos sem dúvida apostar na educação. Nós apostamos na educação, mas o primeiro trunfo, mal entramos, foi desde logo também apostar numa ferramenta essencial para quem quer mudar comportamentos, aposta na educação, e quem quer mudar comportamentos aposta na comunicação. E tem sido a comunicação o nosso trunfo, e não é por acaso que no primeiro estudo que nós encomendamos sobre a lei VBG para saber onde estamos e para onde caminhamos, concluímos que 9 das 10 pessoas tiveram conhecimento da lei da VBG através da televisão. Portanto, é a comunicação o trunfo e é a comunicação a ferramenta certa para mudarmos mentalidades. Temos ainda, só para terminar, a transversalização da abordagem de género em vários outros setores, na saúde, na economia, produtiva e reprodutiva. Hoje em dia temos planos de igualdade de género no setor vital que gera emprego, que é o turismo. Temos plano de igualdade de género, introdução do módulo de igualdade de género nos currículos de formação profissional, que também é um outro setor que carece de um trabalho apurado do ICIEG. Vangloriamos, de facto, com esta aposta na transversalização, porque não adianta traçarmos políticas se os setores não assumirem a sua responsabilidade no sentido de Cabo Verde, no seu todo, a nível de grandes políticas macro, meso e a outros níveis, introduzirmos as questões de género. Mas que avaliação faz desta transversalização, sobretudo quando falamos da articulação entre alguns atores, entre algumas instituições, como a saúde, a Polícia Nacional e a Justiça? Há algumas críticas de que, neste sentido, a saúde fica aquém em termos de articulação. Qual é a sua apreciação da situação? Repare que a questão da igualdade de género, quando eu digo que a comunicação é uma ferramenta essencial, é uma questão que, paulatinamente, vem à pauta nacional.
que exige uma apurada articulação entre todos os setores, porque é uma questão que nos interpela a todos. A sociedade, o Estado começa, o Estado somos nós, a sociedade civil que terá que fazer a sua parte para promover denúncia, para se apoderar com ferramentas, autoconhecimento, e as outras instituições vitais neste processo. Falo desde os hospitais, falo do atendimento das polícias, falo das procuradorias. Portanto, se a articulação funcionar em pleno, estaremos em melhores condições para que, de facto, possamos dar um combate sem trégua e com respostas assertivas e em tempo real. Mas o que é que será necessário para haver esta articulação entre essas instituições? Cada um fazer a sua parte. Sobretudo onde chegam as denúncias. Cada um fazer a sua. Vão as pessoas agredidas, na polícia as pessoas vão se queixar. Como é que isto funciona na prática? Normalmente, o que nós solicitamos desta parceria, que tem que ser muito intensa, é que se cada um fizer a sua parte, se uma vítima que vai à polícia tiver um bom atendimento, porque a polícia que está lá está formada para atender a vítima da melhor forma, encaminhar a vítima, por exemplo, para o hospital. E se o hospital entender quais são os direitos da vítima, desde logo que tem acesso garantido ao sistema, que não paga, não é por acaso que temos formado tanto polícias como hospitais, e se hospital e polícia funcionarem bem, a articulação com a última instância, os tribunais, aí as respostas às vítimas terão que ser melhores articuladas e terão, obviamente, melhor resposta. Mas é precisamente esta articulação que tem merecido o nosso trunfo, desde logo a formação. É preciso formar agentes e continuamos a fazê-lo, formar magistrados, é preciso formar profissionais de saúde e hoje em dia, se reparar bem, se estiver atento ao trabalho que o ICEG tem feito ao longo do tempo, é uma aposta assertiva com esses profissionais, com planos e com manuais de procedimentos de como devem agir para que não venhamos a ter, como tivemos este ano, 13 órfãos vítimas de violência. Se queremos em termos de atendimento na polícia, ainda há queixas de que por vezes não são bem recebidas, as mulheres sentem algum receio em queixar-se em polícias, sobretudo quando são polícias homens. Como é que têm tratado este assunto para facilitar as denúncias que são necessárias? É importante para nós, numa esquadra é com atendimento importante feminino. Para nós percebermos o que é que se passa e onde estão e onde é que estão as falhas. As falhas existem, terão que ser colmatadas, mas se há queixas na polícia, há uma articulação intensa com a polícia, formando pessoas especializadas. Repare que o ICEG tem hoje uma linha VBG 132 com polícia especializado no atendimento para dar resposta à vítima. Portanto, se a vítima que se dirige à polícia, à partida, encontra na polícia um agente que está minimamente preparado para saber como fazer o devido acompanhamento. É evidente, específico, em cada um desses ministérios, falo da administração interna e de tantos outros, há pontos focais devidamente formados, mas repare que isto é uma construção. Estamos numa sociedade estereotipada. Estamos numa sociedade onde a questão da violência de género necessita de cada vez mais preparação, de cada vez mais seguimento, saber o que é que falha, quem falhou, porquê falhou e como colmatar para que, de facto, possamos evitar feminicídios em Cabo Verde. Mas onde é que estamos nesta luta contra a violência baseada no género? Estamos bem com uma boa produção a nível de direitos em Cabo Verde, direitos da mulher. Temos uma promoção significativa, temos uma lei de qualidade, obviamente, que o ideal implica, por exemplo, na questão de femicídio,
teremos que ver como é que fazemos, porque não está, o termo feminicídio não está ainda contemplado na nossa legislação, está mais a nível geral, mas a nível de produção de direitos da mulher, a nível legislativo, Cabo Verde está muito bem posicionado. Prova disso é cada vez que saímos para fora, mesmo comparado com outros países, eu estive em Espanha, estive em Portugal, não tem uma lei tão boa como a nossa. Esteve cá o procurador da República de Portugal, que elogiou a lei cabo-verdiana de caráter público, que implica que as vítimas, quando denunciam, não podem voltar atrás. Por exemplo, em Espanha isto não acontece. Outros países não... E falo eu de países já com uma longa história, com muito mais experiência do que nós. Sim, mas diz que estamos bem, mas entretanto temos casos de feminicídio, como no ano passado, 7 casos. Onde é que não estamos tão bem no combate ou na prevenção desses casos? Eu acho que, para já, numa sociedade estereotipada como a nossa, é preciso desconstruirmos. Estamos numa sociedade machista, onde se tem apostado, obviamente, nas mulheres, tentando empoderar as mulheres, mas aqui eu quero deixar bem claro que esta não é uma luta só. O ICIEG não trava uma luta em prol da igualdade de género. Empoderamos mulheres, trabalhamos com mulheres, obviamente, porque se formos ver bem os dados, 1 em cada 5 mulheres é vítima. Os dados que estão aí permitem-nos obrigatoriamente dar respostas às mulheres, porque o perfil da vítima em Cabo Verde é constituído, o perfil é feminino. A pobreza atinge mais classe feminina. Portanto, se formos ver bem, a luta em prol da igualdade está a destacar, diria até a trazer à tona mais a questão da mulher, porque é a mulher que está sendo mais afetada. Conforme os números, assim teremos que agir. Repare que esta terá que ser uma luta comum. Nós empoderamos meninas e mulheres, mas também sabemos que esta é uma luta pela igualdade. Há que trabalhar homens e há que trabalhar mulheres. É uma causa cujo ataque, cuja a pertinência da estratégia terá que também passar por trabalhar novas masculinidades. Se nós queremos mudar mentalidades... Mas isto também não poderá ter a ver com a própria lei, a lei da VBG está a responder suficientemente às necessidades a ponto de evitar casos como esses que houve no ano passado? A lei é boa, a lei é boa. O problema que se coloca está na articulação. Nós, quando tivemos os casos de feminicídio este ano, imediatamente seguimos caso a caso para tentar perceber o que é que se passa. Repare que eu não vou escudar no facto deste fenómeno ser mundial. Vamos ver Espanha, vamos ver Portugal e vamos ver como é que a ONU está a enfrentar esta situação a ponto de considerar uma epidemia mundial. Mas em Cabo Verde chocou porque aumentou o número também. Não só, eu nem diria, porque se formos comparar com 2006, mais um caso. O ideal é que cada vez que evoluímos... De 2017 para 2018 evoluímos foram mais 2 no casos, tempo, o ideal será diminuirmos e não banirmos este fenómeno na nossa sociedade. O que chocou Cabo Verde foi a amplitude, foi a forma, femicídio, homem que mata a mulher e suicida-se logo depois. Este é um fenómeno novo. Chocou o Cabo Verde. Chocou pelo facto do homem matar a mulher e depois suicidar-se e deixar 13 órfãos. Eu acho que há que trabalhar na desconstrução. Eu acho que devemos apostar também numa apurada luta em prol de novas masculinidades em Cabo Verde. Sim, mas que lição se pode tirar dessa situação, desses casos? O que é que poderá ser melhorado neste caso? É assim, como eu digo, logo que começamos a ter casos de feminicídio em Cabo Verde, nós tentamos saber o que é que se passou. Em alguns casos, as denúncias não foram feitas e aí está um caminho que nós teremos que atacar. Se a sociedade civil não fizer a sua parte, denunciando, porque este é meu problema, é seu problema, é o problema de quem ouve, às vezes, entre 4 paredes e que tem a missão de evitar que o pior venha a acontecer. Para já, desde logo, sensibilizar para que hajam mais denúncias. Ao mesmo tempo, trabalhar os homens, trabalhar novas formas de masculinidade. Tem havido uma aposta
muito clara no terreno com a Associação de Homens contra VBG. E depois há uma resposta que nós acabamos por dar. Articulamos com agentes, articulamos com a instituição, nomeadamente a polícia, no sentido de apresentarmos um sistema de avaliação de risco que está em estudo, porque isto não pode ser um trabalho feito em cima da hora, terá que ser algo muito bem pensado, porque estamos a lidar com vidas humanas e estamos a lidar numa sociedade ainda com alguns estereótipos. Então, este módulo de avaliação de risco permite que, quando uma vítima se dirigir à polícia, para se saber qual é o grau de gravidade da situação e agir na prevenção para evitar o pior. E eu, ao longo desta entrevista, terei ainda a oportunidade de mostrar outras ferramentas que vão fazer um volte-face nesta problemática e que tem a ver, por exemplo, dentro do Sistema Integrado de Gestão Operacional do Ministério da Administração Interna, nós chegamos à conclusão que, se melhorarmos a articulação entre a polícia, hospitais e procuradorias, resolveríamos uma boa parte das questões que acabarão por resultar hoje em taxas que não abonam Cabo Verde. Se esta articulação for em tempo real... Mas que proteção será assegurada às vítimas que vão dar queixa, por exemplo, nesses casos? Repare, há determinados pormenores que pelo assunto, pelas vítimas, pela salvaguarda até da pessoa, da vítima, não podemos, como deve entender, entrar em muitos detalhes, porque é um trabalho que se faz e que se pensa... Mas a lei já prevê alguns mecanismos, público, não é? Sobretudo na tentativa de preservarmos a vítima. Há uma resposta que nós já desenhamos e, como eu estava a dizer, que é o SIGO, que permite a articulação em tempo real entre polícia e hospital, porque muitas vezes uma vítima vai à polícia, depois do processo não chega ao hospital e o hospital não encaminha para a procuradoria, chegando à procuradoria o processo para aí. Portanto, se esta articulação for em tempo real, rapidamente podemos evitar o pior. E a aposta é, sem dúvida, Adelina, agir na prevenção. Formar quadros especializados na polícia, procuradores, mas, sobretudo, alertar a sociedade cabo-verdiana que esta é uma luta nossa de todos nós. Mas houve uma redução, uma diminuição de casos de denúncia no ano passado. Do seu ponto de vista, o que é que poderá levar a com que as vítimas não denunciam? Não podemos dizer que houve uma diminuição de casos de denúncia. O ICEG está, neste momento, perante os casos de feminicídio que ocorreram em Cabo Verde. O ICEG quer saber onde é que estamos. Porque é que isto está a acontecer? Estou a falar em termos gerais. Os dados da polícia dizem que houve diminuição de denúncias. Os dados da polícia, primeiro tivemos dados do Ministério Público que apontaram para uma diminuição de casos na ordem dos 24%. Depois tivemos recentemente os dados da polícia que falam em uma diminuição considerável na ordem de 38% de casos VBG. Precisamos saber se isto está na base de menos denúncias ou se isto resulta de um apurado trabalho que o ICEG tem estado a fazer no terreno com líderes comunitários, com escolas promotoras da igualdade de género, com apostas que têm sido feitas desde crianças do pré-escolar. Nós estamos a apostar, desde logo, na violência no namoro. Começar a trabalhar adolescentes e nós vamos apostar, e já estamos a trabalhar, no sentido de trabalharmos as monitoras do pré-escolar, porque, como se costuma dizer, é de pequeno é que se torce pepino. Trabalhando os alunos do pré-escolar, se começarmos agora, esta não é uma luta com resultados amanhã. Esta é uma luta que terá resultado no seu devido tempo, daí que não podemos deixar ninguém de fora e aposta nos professores, aposta nos alunos, aposta nos líderes comunitários, no teatro, como forma de mudarmos mentalidade, tem sido para nós a aposta que julgamos ser a mais certeira. Mas a nível da educação, há pouco tempo registramos professores católicos a se posicionarem contra o ensino da ideologia de género nas escolas. E os professores são muito importantes quando se fala em mudança de mentalidades.
Que trabalho está-se a fazer ou tem sido feito neste sentido? Repare, Porque Cabo Verde... se os professores não católicos são quase a maioria dos professores e se não forem parceiras, este é um projeto que poderá não andar. Nós elegemos os estudantes, os alunos, como nosso público-alvo prioritário. Porque se queremos mudanças, temos que apostar em adolescentes de agora e também crianças. Quanto a esta questão que me coloca, é preciso ver que Cabo Verde tem compromissos internacionais que ratificou. Cabo Verde ratificou a Convenção contra a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, meninas e mulheres, a Constituição da República é clara, não podemos promover discriminação e há um compromisso de, inclusivamente, trabalhar a igualdade de oportunidades entre todos nesta sociedade, portanto, não podemos nunca deixar de não levar adiante os compromissos assumidos já pelo Estado. Depois, as próprias grandes políticas traçadas a nível do Plano de Desenvolvimento Sustentável, que prevê a introdução do módulo de igualdade de género, a transversalização da abordagem de género. Nós temos a agenda africana da União Africana 2063, temos compromissos, a Declaração de Beijing, CEDAW, portanto, há compromissos que o Estado de Cabo Verde assumiu e que teremos que promover, de facto, a igualdade. Agora, eu acho que não há diferenças. A Igreja trabalha em prol do empoderamento das famílias. O ICIEG trabalha, em Cabo Verde, o ICIEG, o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade de Género, trabalha para uma cultura de não-violência. Sim, mas quando acusam esta medida de introdução de questões de género, também falam de ser uma ameaça à instituição família. Repare, isto toca numa questão que para nós é essencial. Ameaça à instituição família, mas nós também temos o foco nas famílias e não podemos ficar indiferentes a 11 crianças órfãos que ficaram vítimas de pai e mãe numa família desestruturada, porque as famílias cabo-verdianas estão a mudar. Nós estamos em crise de cuidados e não é por acaso que se aposta firme na questão de cuidados. A mulher hoje, família monoparental, sai, deixa o filho em casa porque tem necessidade de ir à procura do sustento. Não tem, antigamente eu tinha o vizinho, a Adelina tinha a mãe, tinha o tio, tinha o pai. Hoje as sociedades mudaram e nós temos que acompanhar. Se a Igreja trabalha, e eu sei que a Igreja trabalha para as famílias, o ICIEG trabalha para a promoção da tolerância e uma cultura de não violência no seio das famílias, estamos no mesmo foco. Nós não queremos que uma criança como aquela da Ilha do Fogo, que ficou com a mãe cadáver, ela ficou com a mãe durante a noite toda até a polícia dar conta de que de facto tinha havido uma situação onde o pai tinha morto a mãe e a criança ali a presenciar. Portanto, é fundamental a cultura de não violência entre nós e eu acredito que a Igreja também tem um papel fundamental. É o foco da Igreja e é o foco do ICIEG, é Cabo Verde nesta luta, na promoção de uma cultura de tolerância e família saudável. E família saudável é a meta de todos nós. Mas quem são as principais vítimas de VBG em Cabo Verde? Onde é que elas estão? As principais vítimas da VBG, os dados estão aí. Uma em cada 5 mulheres é vítima de VBG. A mulher em Cabo Verde não é só vítima de VBG, é vítima de muitos outros fatores. Basta ver, se formos ver a pobreza, tem cara feminina. Se formos ver o acesso ao emprego, são as mulheres as mais afetadas. E o ICIEG, para tentar perceber tudo isto, encomendou um estudo sobre o uso do tempo. Chegamos à conclusão que a mulher trabalha 2 vezes, 2 dias a mais do que o homem. Daí, esta questão não permitir à mulher se libertar, por exemplo, para ter acesso a outros desafios. Nós vamos ter um bootcamp neste fim de semana, feminino. Já tinha havido concurso de empreendedorismo.
As mulheres acabaram por ficar para trás porque muitas delas Este bootcamp, tiveram... por exemplo, é dirigido a quem? A mulheres. A mulheres, eu vou explicar porquê. Porque muitas delas, quando concorriam em pé de igualdade com os homens, chegavam a um determinado ponto que tinham que parar para cuidar dos filhos, para cuidar do lar. A mulher tem a dupla carga. A mulher trabalha, trabalho laboral, sai, terá que ir a casa cuidar dos filhos, e o tempo que a mulher gasta entre o trabalho e o trabalho do lar a impede de estar em outras instâncias como ela desejaria. E entro aqui na questão da participação política e entro aqui numa questão que é vital. Nós precisamos corrigir desequilíbrios de género em Cabo Verde. Mas também muitos homens, sobretudo Laço Branco, defendem que as políticas estão centradas nas mulheres e os homens estão a ficar para trás nesta luta. Que agenda, como englobar, ou melhor, trazer o homem para esta luta, porque esta luta tem de ser também deles. Esta é uma luta, Adelina, que não pode ser uma luta só de mulheres. Mas tem sido, com o Laço Branco, tem sido virado para as mulheres. Esta é a crítica do Laço Branco hoje. É preciso entender os factos. Vamos aos números. Às vezes é preciso conhecermos bem a realidade para depois tirarmos ilações e até para melhorarmos. Se a Adelina tem um estudo que lhe diz que 1 em cada 5 mulheres é vítima de violência baseada no género. Se a Adelina tem um estudo, o uso do tempo, que diz que a mulher trabalha 2 vezes mais, 2 dias a mais do que o homem. Se no acesso a emprego a mulher fica um bocadinho para trás. Se no acesso a cargos de liderança a mulher também não está como desejaríamos. Se a mulher na administração pública, no poder judicial, não está, é preciso corrigir desequilíbrios de género. Quer dizer que esta ainda é uma fase de corrigir as desigualdades antes de se envolver os homens, ou desde o início os homens têm que estar? Como eu disse, esta não é uma luta que terá que ser feita só com mulheres. E quando apostamos na Associação Laço Branco, Associação de Homens contra a Violência Baseada no Género, estivemos no terreno de Santo Antão à Brava, com elementos do Laço Branco. O ICIEG é um instituto muito pequeno e então trabalha empoderando ONGs para sairmos no terreno. Com o Laço Branco, estivemos de Santo Antão à Brava, escolhemos primeiro os locais prioritários para trabalhar e começarmos a mexer no sentido de promover novas masculinidades. Mas esta é uma tarefa árdua. É mesmo o Laço Branco, a Associação do Laço Branco, é que reclama esta luta a 2 velocidades e centrada sobretudo nas mulheres. Repare, Laço Branco, o que eu sei que Laço Branco defende é que Laço Branco está ciente de que o homem, o perfil do agressor é masculino e que a vítima é mulher. Isto não significa que o Laço Branco não esteja consciente e que o Laço Branco não esteja ciente de que é preciso trabalhar homens. E a Associação Laço Branco está aí precisamente para este equilíbrio. É ir ao encontro de homens, trabalhar novas masculinidades, fazer a divisão de tarefas. Adelina, você sabe, mas a verdade tanto quanto que nós sabemos que esta não é uma missão que se consegue fazer a desconstrução, não é um processo que se consegue de um dia para hoje. Estamos numa sociedade estereotipada. Mas reclamam da falta de uma agenda voltada para os homens, para equilibrar a partilha de responsabilidades no combate, porque sentem-se que não está a ser suficiente, que os homens estão a ficar para trás neste combate. Repare, quem deve também promover, juntamente com o ICIEG, esta luta no sentido de levar os homens para esta causa, é precisamente a Associação Laço Branco que tem feito este trabalho no terreno. Laço Branco está ciente... Mas em termos de políticas, eles não têm esta responsabilidade de promover agendas à volta quem traça disso, políticas é o ICIEG, não é? Exatamente. Precisamente por traçar políticas com base em dados, chegamos à conclusão que precisamos trabalhar novas masculinidades e ninguém melhor do que o Laço Branco para estar no terreno. São pessoas especializadas na área, que conhecem o terreno, conhecem a legislação, conhecem, sabem o que é que se passa. Ninguém melhor do que o Laço Branco para estar ao lado do
ICEG nesta luta que, como eu digo, é uma luta comum e que, se queremos mudar, não pode ser uma luta que terá que ser traçada ou feita para mulheres. Terá que ser o equilíbrio. O equilíbrio é necessário. Empoderamos as meninas, mas também apostamos num trabalho apurado nas novas masculinidades em Cabo Verde. Mas que tipo de trabalho estão a fazer neste sentido, em termos de mudança de mentalidades? Sabemos que a nossa sociedade é machista. Que trabalhos concretos, que ações têm sido feitas em termos Nós elegemos a comunicação como um trunfo. Estamos no terreno, Adelina. Formamos, só este ano, mais de 400 líderes comunitários. Porquê? Perante a limitação de recursos, é preciso, com os recursos que temos, irmos ao encontro de quem está mais próximo das pessoas, das populações, formando essas pessoas para depois replicarem os conhecimentos a nível das localidades. Hoje temos planos municipais de igualdade de género, a plataforma criada para envolver os municípios na promoção da igualdade de género tem tido uma atuação brilhante. Temos 22 centros hoje em todos os municípios do país. Nós formamos professores e estamos a elaborar um guia para alunos. Temos escola promotora de igualdade, mas ainda estamos com um programa de televisão. Sim, mas ainda continuam alguns problemas, sobretudo na questão da morosidade da justiça, que alguns críticos dizem que é um dos fatores que tem influenciado na lenta resolução dos processos que dão entrada nos tribunais. Quantos processos neste momento estão nos tribunais e como têm sido tratados? Sabendo que a lei da VBG prevê prioridade para esses tipos de processos. É um processo com caráter prioritário. Nós, quando chegamos ao ICEG, tivemos esse conhecimento de que, de facto, as pessoas queixam-se de alguma morosidade. Tivemos a total abertura, tanto do Ministério Público como do Conselho Superior da Magistratura Judicial, em articulação com o Laço Branco e com outras parcerias que nós temos estado no terreno a trabalhar. Fomos tanto ao Conselho Superior de Magistratura Judicial como ao Ministério Público dizer a lei VBG é de caráter urgente e, como tal, precisamos de uma resposta, precisamos de melhorar esta articulação. E a articulação resultou, foi que, de facto, há necessidade desta melhoria na articulação, esta total abertura. Tanto é que hoje temos pontos focais, tanto no Ministério Público e nos outros setores, e, de facto, chegamos à conclusão que, em 2017, fruto desta articulação e desta relação estreita que tem havido entre o ICEG, o Ministério Público, o Conselho Superior de Magistratura Judicial, que tem demonstrado uma certa abertura, chegamos à conclusão que os dados, resultado deste trabalho, em relação aos dados do Ministério Público, houve uma diminuição de 24%. Podíamos até vangloriar, Adelina, mas não vangloriamos tanto, porque enquanto continuamos a receber ainda pessoas que criticam, porque haverá sempre... Sim, porque há queixas de que há processos que acabam por ser arquivados porque não avançam no tribunal. Eu vou tocar numa questão que para nós nos chamou a atenção. Houve uma diminuição na ordem de 24%, mas depois, detalhadamente, chegamos à conclusão que o número de processos arquivados continua considerável. Se calhar continua considerável. Então, o arquivo dos processos é que fez a diminuição também. Antes, é preciso primeiro conhecer as razões para se concluir. E nós, antes de concluirmos e de vangloriarmos com a diminuição, pusemos tónica no número de processos arquivados e perguntamos ao Ministério Público o porquê do número de processos arquivados continuar ainda alto. E qual é a conclusão, Adelina? As pessoas muitas vezes denunciam, não fazem o seguimento, os contactos não se consegue localizar, as pessoas que fazem a queixa ou mudam de residência ou mudam de contacto telefónico e não conseguindo e não fazendo o seguimento e avaliação desses processos, torna-se para o Ministério Público complicado dar vazão ou dar resposta ou um desfecho favorável. Daí que julgamos que é tão vital a consciencialização. E também falta de provas. A consciencialização. Às vezes uma mulher faz queixa,
depois muda, depois não deixa contacto, não leva até ao fim, portanto, os processos que dão entrada. Se houver da parte da sociedade civil, das mulheres vítimas, uma vontade no sentido de verem o processo ir até ao fim e continuarem, mesmo mudando de contacto, mudando de endereço, atuar para que de facto o processo tenha um desfecho, aí sim teremos condições de dizer não, as instâncias não estão a fazer o seu papel. Mas perante este facto, os argumentos apresentados, chegamos à conclusão... Mas quer dizer que não há um monitoramento da parte das instituições junto dos tribunais? Um seguimento. Tanto é que há um seguimento, porque chegamos à conclusão que houve uma diminuição. É desencorajador também para as vítimas quando... Não, repare, aqui o problema não está na vítima. O problema não está na justiça. Falo, atenção, neste caso em concreto. Porque quando os processos são arquivados, a justificação dos tribunais é que de facto não conseguem localizar a vítima e não conseguem os meios de prova a ponto do dossiê ficar fechado. Eu aconselharia a duas coisas às mulheres vítimas para não venhamos a ter casos de feminicídio em Cabo Verde. Para a prevenção desses casos. A aposta na formação, na prevenção é essencial. Uma mulher, quando faz uma queixa, quando ganha coragem para fazer uma queixa, é preciso encorajar para que ela continue, para depois exigir a resposta das autoridades. E nós, quando vamos ver que de facto os processos arquivados não foram arquivados só para diminuir o número de casos, ficamos mais tranquilos. Claro que a intenção não será esse para a Justiça. Ficamos mais tranquilos. Em termos de recursos, nós temos que avançar, porque senão ficamos aqui. Sim. A violência baseada no género dá muito pano para a manga. Gostaríamos de saber em que pé está a questão do fundo de apoio às vítimas, casas de passagem. Já disse que há algum secretismo nisso, mas como estão na lei da VBG, nós gostaríamos, porque também é um dos constrangimentos à implementação dessa lei. Nós temos estado a trabalhar nessa questão de transversalização da abordagem de género, que já é evidente, é um ganho. Temos estado a trabalhar em outras vertentes também. Repare que terminam o segundo plano de igualdade de género, e SIEG está concluído a 98%, estamos a trabalhar num terceiro plano de igualdade de género e estamos a tentar concretizar apostas que são vitais. Uma mulher, quando denuncia, precisa de ter uma ancoragem para que essa denúncia, quando feita, ela tenha uma retaguarda, um suporte que lhe permita, de facto. Hoje temos de pé, no Fogo, que era uma ilha com um índice preocupante de violência baseada no género, e curiosamente resiste uma baixa. Temos de pé, graças a parcerias, porque hoje a sociedade civil, as ONGs vêm ter connosco, entrando em parceria. Temos uma casa de atendimento às vítimas de violência baseada. Concretamente ao Fundo de Apoio às Vítimas. Isto começou a funcionar dentro da lei do VBG, porque em tempos disse que ainda não havia recursos, não estava orçamentado. Neste sentido é que eu estou a questionar neste momento, repare, é fundamental que a articulação para dar resposta à vítima funcione. Trabalhamos articuladamente com a Direção-Geral de Inclusão Social. As mulheres que necessitam do apoio, que quando vão denunciar e que têm filhos menores a seu cargo e que estão numa situação de fragilidade, há todo um trabalho de articulação com diversas ONGs, falo eu da Morabi, falo eu da Verde Femme, falo eu da Cruz Vermelha, da Direção-Geral de Inclusão Social, são encaminhadas, recebem cestas básicas, recebem atendimento psicológico, recebem assistência jurídica e, inclusivamente, a nível da formação profissional, muitas delas, porque o fundamental não é resolver aquele problema imediato da vítima, é fazer com que a vítima se empodere e continue a mulher empoderada a ponto de continuar a garantir a estabilidade na família. Mas então qual era o objetivo deste fundo de apoio às vítimas que está nesta lei? Precisamente garantir e dar às mulheres que querem fazer a denúncia alguma garantia
de estabilidade para que ela possa, depois da denúncia, ter condições para se aguentar e seguir em frente. E é Mas por isto isso, chegou a funcionar... Sim, é por isso que funciona em pleno, por exemplo, com a Direção-Geral da Inclusão Social, funciona com o Instituto de Formação Profissional. Se for ver bem hoje, há uma percentagem considerável de mulheres na formação profissional. Não é por acaso que atacamos a formação profissional com módulo de igualdade que nós demos aos formadores em igualdade de género, porque também gostaríamos de pôr fim àquela ideia de que as meninas devem continuar em áreas sociais e não vão para a mecânica. Há um trabalho que se está a fazer no sentido de responder da forma mais abrangente possível às mulheres que são vítimas e promovermos oportunidades e continuarmos a trabalhar incansavelmente na correção dos desequilíbrios de género em Cabo Verde. E esta é uma missão de todos. Mas Cabo Verde, em termos de liberdades da mulher, está bem avaliado pelo Banco Mundial, mas, entretanto, há uma questão de desigualdade salarial. Qual é a situação e o que se tem feito neste sentido para equilibrar a situação? É o que eu digo. Se formos ver em termos de igualdade salarial, vemos uma discrepância grande, homem e mulher. Mas lá está. Eu acho que é fundamental corrigir com a maior urgência este desequilíbrio. Pela mesma função, salário diferente. Quando tratamos a questão da igualdade de género e quando se diz que dá-se ênfase ou enfoque à mulher, precisamente por causa destes dados. Mas esta é uma luta que não se sente pelos direitos laborais das mulheres, em termos de igualdade de salários. Porque é uma luta que envolve, é um processo, é uma caminhada, é uma luta que envolve todos os parceiros e é uma luta que implica mudanças várias, desde planos de igualdade de género, que terá que ser assumida pelas empresas aqui em Cabo Verde. Planos de igualdade de género nas empresas e, sobretudo, para uma legislação que é o que se está a trabalhar. Nós vamos fazer um estudo sobre gap salarial para vermos como é que estamos e que caminhos devemos traçar. Mas empresas públicas e privadas, já agora faço um apelo às empresas privadas, temos exemplos magníficos de uma empresa no Sal, por exemplo, com planos de igualdade de género, até com creches. E promover igualdade salarial é algo que implica um apurado trabalho que não deve ser exclusivamente tarefa do Estado, ou seja, mas de quem é a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dessa lei? Cabe ao ICEG traçar políticas, cabe às instituições que estão no terreno fazer o seguimento de como é que estas políticas estão sendo implementadas e cabe à sociedade civil continuar a exigir cada vez mais uma resposta que teremos que dar a estes desequilíbrios, nomeadamente a nível salarial. Repare que, empoderando a mulher, com a mulher resolvida a questão, por exemplo, da disparidade salarial, tudo isto resolvido acabará por ter um impacto de quase 12% no produto interno bruto cabo-verdiano. Esta é uma luta. O que tem dificultado esta tarefa, uma vez que é facto que existem mulheres a receberem menos do que os homens, é facto também que muitas mulheres nem sequer recebem o salário mínimo que está implementado, 13 mil escudos. Como fazer para repor a situação? Para já precisamos conhecer bem, com estudos no terreno, e esta é uma das metas que nós temos pela frente. O ICEG traçou na sua agenda a questão do acesso às mulheres ao emprego, a disparidade salarial. Portanto, esta é uma das questões que nós vamos pôr, temos na nossa agenda e que nós vamos seguir de perto. E repara, Adelina, são questões que não podem ser trabalhadas de um dia para o outro, mexem com o Código Laboral. Nós já temos a Associação de Empregadas Domésticas, nós já temos em Cabo Verde algum trabalho feito nesta matéria, mas que implica um estudo muito apurado, porque envolve
envolve a concertação social, envolve muitos outros parceiros, e é uma questão delicada, mas que teremos que pôr o dedo na ferida, colocar os pontos nos is e resolver esta questão da disparidade que continua a ser gritante e que provoca com que Cabo Verde não evolua tanto a nível dos índices e que estejamos num patamar que, caso venhamos a corrigir, teremos dentro de pouco tempo, com o quadro normativo que teremos dentro de pouco tempo aí sim uma situação a nível da África considerável e muito positiva. Neste momento fala-se bastante da lei da paridade, que já se encontra no Parlamento para últimas discussões e aprovação. O que é que se pretende com a aprovação desta lei, mais concretamente, para se alcançar a tal justiça social? Toca numa questão que é essencial, Adelina. Nós, ao longo desta hora, destes minutos de conversa, chegamos à conclusão que é preciso repor justiça social. A mulher, adjetivada com orgulho aqui em Cabo Verde, de batalhadora, sempre trabalhou e construiu Cabo Verde de forma mais digna possível. Eu fico muito satisfeita quando eu vejo uma vendedeira no mercado do Platô, quando eu vejo uma vendedeira no mercado de Sucupira, trabalhando, às vezes até com problemas de autoestima, empoderando e exibir diploma de 5 filhos que hoje são médicos e engenheiros. E então, se hoje queremos corrigir estes desequilíbrios de género e repor a justiça social, é preciso que nós abranjamos outros setores. Nós vemos que, a nível da participação política e das esferas de decisão, a mulher está aquém do desejável. A mulher quer estar, a mulher cabo-verdiana dá sinais de que pode, mas há algo que a impede de estar aí. Nos cargos de liderança, esta lei vai trazer em termos de incentivar as mulheres a participarem mais na política? Vai criar oportunidades para que homens e mulheres possam ter oportunidades iguais. Corrigir estes desequilíbrios e repor a justiça social. Mas isto será pela via de, como diz um dos artigos, de ter o equilíbrio entre 50% a 50% nas listas candidatas? Nós fizemos uma proposta, é a paridade. Paridade implica nenhum nem outro pode estar acima. Esta não é uma lei para a mulher, ou para as mulheres de Cabo Verde, mas, tal como nos outros países, nós sabemos que, se é necessário corrigir para garantir igual acesso de oportunidades, eu julgo que ninguém em Cabo Verde fica indiferente a este facto e a esta situação. Mas qual é a diferença entre a lei da paridade e as cotas que sempre foram defendidas por algumas mulheres e contestadas pela maioria? Esta questão já está ultrapassada. Nós, de facto, defendemos a questão da lei da paridade, que eu tenho o orgulho de dizer que esta foi uma lei, acaba por ser uma lei tão consensual. A rede de mulheres parlamentares na liderança, juntamente com o INSEG, envolve os 3 partidos, todos em prol desta causa, que já cativa os atores políticos perante esta necessidade desta lei de repor a justiça social em Cabo Verde. Agora, uma coisa é certa, se há, de facto, a necessidade de mostrarmos que as mulheres em Cabo Verde têm tanto mérito de estar em cargos de liderança como os homens, vamos sim enveredar por este caminho. Inicialmente estávamos a propor uma lei abrangente que englobava inclusivamente até a administração pública. Que coloca a questão de que esta lei poderá perigar portanto, a candidatura, por causa das listas alternadas, e partidos que não são do arco do poder poderão ter dificuldades em angariar mulheres para as suas listas. Como é que se vai dirimir esta situação? Em relação a esta questão da UCID, eu contra-argumento com um facto. Nós temos sempre que tomar uma medida, a pensar o país agora, mas a médio e longo prazo. É preciso que tomemos medidas assertivas agora para impactar. E, apresentando questões dos partidos pequenos na questão das listas alternadas, eu acho que os partidos devem desde já
começar a trabalhar num sentido de pensar o partido a longo prazo, porque se a meta é ter listas alternadas, o partido, obviamente, terá que trabalhar para aumentar o seu score, para aumentar, para ter cada vez mais mulheres, e homens e mulheres no seu círculo. E se o CID tem esta preocupação agora, o CID terá que pensar, ou um partido que tiver esta ideia agora, terá que pensar nesse partido a curto, médio e longo prazo e começar a trabalhar para promover mudanças. Mas que incentivos traz esta lei para criar o interesse das mulheres para a vida política esta é uma grande partidária, questão. sobretudo? As pessoas dizem as mulheres não vão porque não querem, outros dizem que é uma questão de mérito. Eu digo que há mérito tanto nas mulheres as mulheres às vezes não vão pela sobrecarga de querer estar em casa e também... está tão bem preparada que sabe que a sobrecarga da mulher pode estar na origem. A mulher tem a dupla tarefa, como eu disse há bocado, trata do seu trabalho, depois vai para casa com a casa. A necessidade de incentivos para trazer mulheres para a política, já que a lista exige que elas venham. Não trabalharíamos uma proposta a esse nível se não apresentássemos, ou se não tivermos apresentado até agora, soluções para que as mulheres se libertem. Não é por acaso que está de pé um sistema de cuidados que permite precisamente libertar mulheres que não têm... Olha, plano de cuidados vai permitir às mulheres que têm filhos menores, filhos deficientes, idosos em casa. Ainda há dias vimos, esta semana, nos cuidadores, que é uma inovação que agora foi apresentado, precisamente para que os cuidados dos dependentes, falo dos menores, falo dos idosos, falo das crianças dependentes, tenham de facto a resposta, tendo a mulher solução para o problema que a impede de avançar para cargos de liderança, possa fazê-lo sem sobressaltos. Mas a lei poderá ficar letra morta se as mulheres não se interessarem efetivamente pela política por outras razões que nós conhecemos. Porque é que as mulheres por vezes não... razão, por exemplo? Por exemplo, a forma como se fazem as campanhas eleitorais. Há um trabalho apurado que nós... mesmo a imagem da mulher como é tratada por vezes durante as campanhas. E esta é uma das questões que impede muitas mulheres de avançarem. Mas há um apurado trabalho de advocacy. Nós, como eu disse, a lei era abrangente, depois pusemos os pés bem assentos na terra, dissemos vamos fazer uma lei à medida da realidade atual de Cabo Verde e paulatinamente vamos. E há uma comissão que vai seguir, há um trabalho que vai ser feito junto dos partidos, incentivando os partidos para incentivarem mulheres para esta causa. Porque isto não adianta... depois da aprovação... Há, se for ver bem, eu sei que a Adelina está sempre atenta, se for ver bem, hoje, nas últimas convenções, o score aumentou dos partidos. O número de mulheres que entraram nas listas aumentou significativamente. Mas o histórico das mulheres na política em Cabo Verde não abona muito. Não, se está-me a falar do histórico, eu recuo não muito tempo. Já tivemos paridade. Significa que já tivemos muitas mulheres. Quer dizer que retrocedemos então. Retrocedemos e podemos corrigir daí a lei da paridade. Está a perceber? Portanto, o que eu lhe quero dizer, Adelina, há todo um trabalho de advocacia pós-aprovação da lei, que eu acho que os homens estão conscientes que é preciso fazer esta correção. Os homens, os parlamentares, a sociedade civil está consciente que é preciso repor esta justiça. Acho que o trabalho tem que ser mais no sentido de fazer as mulheres se interessarem pela política. É um trabalho de advocacia. Eu acho que os homens não impedem, as mulheres é que temem. Há um trabalho, nem tanto as mulheres... Há fatores que impedem, que nós já identificamos aqui, mas há um trabalho de advocacia pós-aprovação da lei, que eu sei que a lei que vai ser apresentada vai assumir, vai merecer um parecer digno de realce para fortalecer a democracia cabo-verdiana. Estudos vários apontam que com mais mulheres nas esferas de decisão temos mais e melhor democracia. Então,
vamos continuar a fazer um apurado trabalho junto dos partidos, mas Rosana, Cabo Verde está neste momento preparado efetivamente para a participação da mulher na política, ser primeiro-ministro, ser presidente da República. Acha que a nossa sociedade está preparada para isto e já nas eleições de 2019 ou 2020 ou 2021 termos mulheres a candidatarem-se para presidente da República, por exemplo? Adelina, eu acredito piamente nas mulheres, com muita força no poder das mulheres cabo-verdianas. Já deram provas. Mas e na sociedade? Isto é uma questão cultural também. São as próprias mulheres que por vezes acham que os homens é que devem mandar, eles que estão melhor posicionados, são as próprias mulheres. Eu não sei se a Adelina também está a pensar na geração das nossas filhas e na geração que vem aí. Nós temos que projetar para 2020 e 2021. Se falar em 2020, se retroceder, vai ver que já tivemos várias mulheres nos cargos de liderança no governo. Se ver o que é que se passa neste momento, por exemplo, a nível dos partidos políticos, a lista alternada. Mas acredita que as uma mulheres mulher entraram. Acredita que uma mulher seria Presidente da República? Porque não, Adelina, nós temos... Veja o caso da doutora Helena Semedo, que está na FAO. Veja o caso de muitas outras mulheres em cargos internacionais, em cargos de liderança. Nós temos mulheres na presidência de partidos, nós temos o presidente do Conselho Superior, mesmo no Ministério Público, temos mulheres. Sim, temos mulheres em cargos. Na administração política temos mulheres. Portanto, o que não falta em Cabo Verde são mulheres dispostas. O problema é preciso... se a sociedade cabo-verdiana votaria num presidente mulher. É esta a minha questão. Se Cabo Verde está preparado para efetivamente a participação da mulher. Nós, durante o plano de advocacy, estivemos no terreno com as 3 comissões instaladas. Há muitas mulheres que dizem não, eu não voto em mulheres. É a sociedade que temos, a mulher é quem mais vota. Mas, Adelina, há um trabalho a ser feito. Há um trabalho a ser feito na valorização. E esta lei de paridade vai confrontar diretamente as mulheres com terem de participar na vida política do país. Mais do que a lei, é um trabalho que cada uma de nós, para além das instituições, terão de fazer no terreno para dignificar a mulher e trazer a mulher para as esferas de decisão, dignificar a democracia cabo-verdiana, repor a justiça social e, sobretudo, pensar na nova geração que vem aí, que também vai se manifestar certamente disposta a assumir cargos na administração pública. Cargos de liderança a nível dos já no partidos. fim, o tempo passa rapidamente e já sabes disso. Rapidamente gostaria que nos dissesse quais os principais desafios a ultrapassar para que a lei VBG funcione a 100%. Melhorar a articulação interinstitucional, continuar numa aposta firme com várias ONGs que estão no terreno. Esta é uma causa comum. Sociedade civil, sociedade cabo-verdiana precisa fazer a sua parte, precisa denunciar. O empoderamento das mulheres está aí, quando eu vejo o excelente papel que Verde Morabi e o MCV têm feito em prol, com microcrédito, em prol das mulheres. Eu acho que há todo um trabalho que as ONGs, as instituições, o Estado que somos todos nós, teremos que fazer urgentemente para rapidamente ultrapassarmos esta fase e vamos ver a curto prazo que vamos ter um Cabo Verde equilibrado. É óbvio que o ideal não é possível a tão curto prazo. Nós temos que apostar em novas masculinidades, trazer os homens para esta causa, trabalharmos juntos com associações, nomeadamente a Associação Laço Branco, que trabalhar a autoestima das mulheres. Não há empoderamento. As mulheres não vão longe se não apostarmos na autoestima. Este é um trabalho que se está a fazer no terreno e este é um trabalho que o ICEG quer. Mas para este ano não está nada, nenhuma ação prevista para reverter a situação e não acontecer os casos que aconteceram no ano passado? Depende de mim, depende de si, depende da sociedade, da resposta que o ICEG dá, das instituições. Há respostas que estão a ser dadas, que têm que ser seguidas para que a sociedade possa cobrar de nós resultados. O ideal é termos famílias empoderadas, é termos a cultura da igualdade, a cultura da tolerância entre nós. É o papel das igrejas. E quando chegaremos lá? Chegaremos, certamente. É o papel das igrejas. É a meta que a Igreja
traçou, é a meta que o ICIEC traçou, é a meta da sociedade cabo-verdiana para que tenhamos uma sociedade sem, livre da violência, tolerante, para que as famílias sejam saudáveis. Cabo Verde merece isso. E a fechar uma mensagem para deixar aqui as mulheres cabo-verdianas, dia 27, dia nacional, dia das mulheres cabo-verdianas. Que mensagem, em breves palavras? Adelina, antes de dirigir a mensagem, eu orgulho-me de ser cabo-verdiana e de ver a mulher, o trabalho que a mulher cabo-verdiana vem desenvolvendo no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. E por isso mesmo consideramos que é vital repor urgentemente a justiça social, corrigir os desequilíbrios de género, as instituições devem continuar a apostar fortemente em políticas macro que impactam a igualdade de género. Mas à mulher cabo-verdiana eu dirijo uma mensagem de apreço, um abraço, como dizemos em crioulo, para ser forte, um abraço rijo. Continuamos valentes, continuamos vitoriosas, continuamos a apostar firmemente na nossa capacidade e estamos cientes do nosso papel no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Muito obrigada. Já vi que falou diretamente para a Câmara, porque já é da casa, é familiar. Fica aqui a mensagem da Presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a promoção da igualdade e equidade de género. E nós também encorajamos as mulheres cabo-verdianas a persistirem na luta pelos seus direitos à igualdade e contra qualquer tipo de violência. Muito boa noite e até daqui a 15 dias.